Estamos de volta com o nosso programa aqui no nosso Facebook. Não precisa colocar no anão, eu vou ler. Marcos Alves dizendo boa tarde, ótimo começo de semana. Contando as horas para ver o Burrão em campo. Boa sorte, Alexandre Ferreira e toda a equipe do Taubaté, a maior do Vale. E o assunto agora é inclusive esse, porque o Taubaté estreia nesta sexta-feira em casa contra o Juventus na Copa Paulista. E o técnico Alexandre Ferreira conversou com a nossa equipe sobre o time. Vamos ver? Pode falar, Márcio. Ele foi lateral esquerdo, mas em 1998 resolveu pendurar as chuteiras e investir na carreira de técnico. Já passou por vários clubes, estava no Batatais e foi contratado agora para comandar o Taubaté na Copa Paulista. A gente está falando aqui do Alexandre Ferreira, um novo professor do Burrão. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Tem aí poucos dias para a estreia, né? Vocês entram aqui em campo, no Joaquinzão, no dia 30 contra o Juventus. Estrear em casa sempre é bom, né? Mas fica aquela expectativa. Você acha que vai ter tempo suficiente para estrear bem na competição? Tem que ter tempo, né? Então a palavra é trabalho forte. A resposta dos atletas tem sido de forma positiva, né? Os resultados em que a gente vem aplicando dos testes, principalmente iniciais, vem mostrando que a equipe já evoluiu nesse curto período. Talvez a gente tenha um problema maior em relação à questão de conjunto, né? Porque a gente sabe que necessita de um período maior para a gente poder estar colocando a nossa filosofia de trabalho, a nossa forma de atuar. Porém, eu penso que com a boa vontade dos jogadores, com o trabalho árduo, eu acho que a gente vai conseguir chegar, pelo menos na estreia, né, de uma forma positiva, representando bem o Taubaté. E jogar sempre no ataque, na defesa ou de acordo com a situação? Como que é? Geralmente de acordo com a situação, né? Porém, como eu falei, eu acho que a gente pede e a gente sempre procura um futebol bonito, né? Um futebol aberto, um futebol alegre, porém com responsabilidade. Nesse semestre você teve um fato inusitado à frente do Batatais, né? O time ficou preso no hotel porque não tinha dinheiro para pagar a conta e aí quase que o Taubaté aqui, né, ganhou o jogo por WO. Vocês chegaram, trocaram de roupa dentro do ônibus praticamente e ainda deram a volta por cima e ganharam o jogo. Isso provou que você realmente sabe lidar com situações adversas? Olha, na verdade eu penso que o Brasil passa por problemas, né? Porém, não tem, como eu falei, não tem como negar as adversidades e dentro das adversidades eu acho que é importante que a gente tenha a mente sempre voltado a um trabalho evolutivo, a desenvolvimento, não dá tempo para se lamentar. Então a ordem, eu sempre discuti muito isso com os atletas, procurar sempre o de melhor. Qual que é a sua meta para a Copa Paulista? É usar a competição como um preparatório para o Paulistão de 2018, formar um elenco competitivo para o Paulistão do ano que vem? Olha, sem dúvida, a gente tem um grupo muito difícil, né? Um grupo na qual a gente tem equipes que já são estruturadas, ao caso do São Caetano, do Água Santa, do próprio Santos, né? Então a gente pensa e nós discutimos o projeto em relação a um desenvolvimento dentro da competição, né? E claro, um trabalho a médio prazo e que nos daria uma sustentação, uma possível sustentação para dois. Eu acho que isso é muito importante. Boa sorte, viu? Muito obrigado pela sua entrevista. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Márcio. Obrigada ao técnico Alexandre. Sexta-feira está praticamente aí. O torcedor enlouquecido para poder chegar logo esse dia e saber como é que vai ser esse time, Antônio Carlos. Porque, afinal de contas, o Alexandre funcionou muito bem no Batatais, né? E já são 3 meses sem ter jogo, né? Uhum. Então, o torcedor que gosta de ver o time em campo sente falta, sente saudade. Andressa, até o Alexandre falou dos adversários, né? Essa boa pergunta do Márcio do que fazer no campeonato. O que vamos fazer? Não, vamos jogar a Copa Paulista só por jogar, para manter em atividade, puxa uma molecada da base, coloco aqui, vejo o que acontece. Ou, não, vou jogar para tentar ir adiante, para ser campeão, para de repente chegar ao título que seria extraordinário, arrumar vaga no Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. E além do mais, já preparar tudo para o ano seguinte. Ele falava de adversários, sem dúvida, o São Caetano vem muito forte. São Caetano foi o campeão ou vice-campeão? Campeão da 2, fez a final com o Bragantino. Está sem nenhuma divisão e não tem campeonato para jogar, então ele vai jogar o campeonato para subir, para ganhar, mesmo, né? Para buscar vaga na Série D, que é o caminho mais curto hoje para o time conseguir ir, para quem não tem uma divisão nacional jogando. E outro caso é a Portuguesa de Esportes, que infelizmente, Andressa, não conseguiu a vaga aí no Brasileirão da Série D para a segunda fase, está fora.
E a Lusa, ontem até eu vi a entrevista do presidente da Portuguesa, do Alexandre, ele dizia que já tinha inscrito o time no campeonato na Copa Paulista pensando nisso, eventualmente num tropeço na Série D, e a Copa Paulista vai se transformar para a Portuguesa num campeonato extremamente importante, porque para voltar a jogar a Série D no ano que vem, a Lusa tem que ganhar a Copa Paulista, né? Então eu penso assim, o Taubaté, ele está no grupo mais forte também, olhando os grupos lá, enfrentar o grupo o Santos do Taubaté, também, né? O grupo do Taubaté está forte, Água Santa é um time que tem dinheiro, tem condições, e o Nacional é um time sempre chato, um time difícil de ser batido, subiu, né? Foi campeão da 3 para 2. Vai ser uma boa Copa Paulista Copa. Eu imagino sim, né, eu imagino Não vai sim. ser um campeonatinho, não. assim. E o Taubaté tem que tomar cuidado, a última participação dele foi lamentável, só perdeu, então volta agora, depois de alguns anos, volta com mais estrutura, com a cabeça melhor montada, melhor arrumada, com um time mais montado, com mais qualidade, visando realmente uma boa Copa Paulista. Tem que entrar, André, eu penso assim, primeiro, você tem uma tranquilidade que não tem rebaixamento. Sim. É mais fácil. E depois, pensando na temporada seguinte, já de ter um bom aproveitamento aqui nesse ano, mas olhando aí na Copa Paulista, não apenas como um coadjuvante, mas sim como um participante efetivo. E no Facebook, Esporte Clube Taubaté, Taubaté tem todas as informações de ingressos para que os torcedores possam acompanhar esse jogo, que é sexta-feira, às 8 da noite, no Joaquinzão. A gente vai falar muito ainda do Taubaté. Amanhã a gente traz informações da AG e também do Sub-17 do São José na disputa do Paulista. São José dos Campos. Exatamente. Que São é o José atleta, dos Campos. que é o atleta cidadão, na verdade. Exatamente, Antônio Carlos. A gente volta amanhã, esperamos a sua companhia. Tchau, Carminho. Tchau, gente. Tchau.